Débora foi uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento. O importante papel desempenhado por ela no momento complicado da história do povo de Israel coloca-a em destaque. Neste vídeo, estudaremos sobre quem foi Débora na Bíblia, e conheceremos um pouco mais sobre sua história e biografia. Como já dissemos, Débora viveu em um período complicado da história de Israel, onde as pessoas faziam tudo o que queriam. Nessa época, o sacerdócio não funcionava e também não havia reis dominando sobre o povo. Uma coisa que fica evidente na narrativa de sua história é a fraqueza e a covardia que caracterizava os homens naqueles dias. Sob essa ótica, podemos dizer que seu ministério foi um tipo de protesto contra essa vergonhosa realidade. Débora foi reconhecida como profetisa, pois ela tinha o dom do Espírito de Deus. Juízes 6:34. O livro de Juízes nos relata que Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e ali os israelitas de diversas tribos procuravam em busca de uma solução para suas causas, ou seja, Débora era responsável por arbitrar as disputas daquele povo. Juízes 4:4. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária e não militar, ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema de fragmentação das tribos de Israel, reagrupando-as e chamando-as novamente à fidelidade a Deus. Quando se viram oprimidos por Sísera, capitão do exército de Jabim, os israelitas apelaram para Débora. Ela então recorreu a Baraque, para que ele liderasse os israelitas contra Sísera, segundo a palavra do Senhor. Porém, Baraque, insistentemente, disse que só iria para a batalha se Débora fosse com ele. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Baraque, entretanto deixou claro que, devido ao modo covarde com que Baraque agiu, não seria dele a honra da vitória na batalha, pois Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Juízes 4:9. O resultado da empreitada foi a esmagadora vitória do povo de Israel sobre Sísera, na Batalha de Quizon. Juízes 4:15. Por isso Débora é reconhecida como a pessoa que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Juízes 5. Débora era respeitada na época como uma mãe em Israel. Juízes 5:7. E em Juízes 4:4 somos informados de que ela era esposa de Lapidote. O exército de Jabim liderado por Sísera era belicamente mais poderoso que o exército de Israel. Daí talvez possa se explicar, mas não justificar, a covardia de Baraque. Como já dissemos, Débora acompanhou Baraque na batalha, e a vitória do povo de Israel se deu pela direta intervenção de Deus. No capítulo 5 de Juízes, somos informados que um enorme temporal fez transbordar o rio Quizon, e varreu os carros de guerra dos cananeus. Juízes 5:21, deixando seu exército completamente confuso, fazendo com que se tornasse presa fácil para os israelitas que mataram todos os soldados, de forma que não sobrou um só homem do lado inimigo. Juízes 4:16. Sísera, diante do avanço dos 10.000 homens liderados por Baraque, desceu de sua carruagem e fugiu a pé. Ele procurou abrigo na tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim e o clã do queneu Heber. Juízes 4:17. A Bíblia diz que Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou a entrar em sua tenda prometendo a ele proteção. Sísera então pediu à mulher que, se alguém perguntasse se havia alguém em sua tenda, ela deveria dizer que não. Sísera ficou escondido na tenda de Jael, coberto com um pano, até que, exausto, ele dormiu um sono profundo. Aproveitando-se dessa situação, Jael pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se dele silenciosamente, e então lhe cravou a estaca na têmpora, e ele morreu. Juízes 4:21. Quando Baraque passou à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe mostrou o homem morto, cumprindo-se exatamente conforme Débora havia dito, que uma mulher seria responsável por matar o líder do exército inimigo. Após essa batalha, os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, e o rei cananeu foi completamente destruído pelo exército de Israel. A vida de Débora nos ensina que Deus vê mais do que as aparências. No tempo de Débora, não era normal uma mulher ser líder. Mas Deus não rejeitou Débora por ser mulher.
Ele a tornou no líder político e espiritual do país inteiro. Não importa quem você é, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Normalmente, quem tinha o poder militar era quem mandava. Mas Baraque obedeceu a Débora, porque reconhecia que ela era mensageira de Deus. Débora tinha autoridade dada por Deus. Débora seguia a Deus, e por causa disso, Deus a usou para inspirar o povo para alcançar vitória. Débora também era casada, Juízes 4:4. Isso nos prova que ter uma família e trabalhar ativamente para Deus não são duas coisas incompatíveis. Tanto homens como mulheres são chamados por Deus para formar família e contribuir para o ministério público.